Os Esplêndidos Canibais, parte 2, página 32, primeiro parágrafo. Ele insistia em dizer que gostava bastante da modesta casa e que, na verdade, nem usava muito, porque ainda gostava de dormir no pântano, depois de um dia duro de trabalho. Seus antigos amigos o achavam tolo e antiquado e pararam de visitá-los. A antes humilde aldeia de Swanmuk se expandia rapidamente, à medida que os aldeões compravam extensões de terra cada vez mais extensas, nas quais construíam casas e mais ornamentadas e maiores. Para financiar a empreitada, eles passaram a vender aos canibais um braço e uma perna ao mesmo tempo, sempre a perna do lado oposto do braço, para ajudar no equilíbrio, e treinaram a andar de muletas. Os canibais, cuja fome e riqueza pareciam não ter fim, ficaram muito felizes com isso. Quando o Sr. Pullman derrubou sua casa de madeira e substituiu por uma de tijolos, e deu início a uma competição entre os aldeões para ver quem construía a casa de tijolos mais grandiosa. O Sr. Bethlen superou todos eles. Construiu uma bela casa feita de pedra calcária, cor de mel, o tipo de lugar habitado apenas pelos mercadores mais ricos de Tipping Whippet. Ele conseguiu pagar pela construção vendendo um braço e duas pernas. Bethlen foi longe demais, reclamou a Sra. Sally. Enquanto comia sanduíche de picanha de bode no recém-inaugurado restaurante chique da aldeia, os amigos dela concordaram. Como ele pretende aproveitar aquela casa de 3 andares se não consegue nem subir as escadas? Indagou a Sra. Wanamaker. O Sr. Bethlen entrou no restaurante bem naquele momento, nos braços de um musculoso habitante da aldeia vizinha. Contratei um homem para me carregar para cima e para baixo, pelas escadas, e para qualquer outro lugar que eu queira ir. Não preciso de pernas, anunciou ele com orgulho. As senhoras ficaram pasmas, mas não demoraram a fazer o mesmo e vender as duas pernas. Por todo o vilarejo, casas de tijolos eram demolidas e substituídas por mansões de pedra calcária. Os canibais, a essa altura, tinham abandonado a costa Mick para se instalarem na floresta que crescia próxima de Swanmuk. Não havia mais motivo para subsistir de uma dieta magra, à base de criminosos enforcados e vítimas de acidentes, já que os que vinham dos aldeões eram mais frescos, mais saborosos e ainda mais fáceis do que qualquer alimento disponível em Mick. As casas na floresta eram modestas, pois os canibais davam grande parte do seu dinheiro aos aldeões de Swanmuk, mas mesmo assim estavam satisfeitos, muito mais felizes por viver de barriga cheia em cabanas do que famintos em mansões. Quanto mais os aldeões e os canibais dependiam um dos outros, mais crescia o apetite de ambos os grupos. Os canibais engordaram e, após esgotarem todas as receitas possíveis com braços e pernas, começaram a imaginar qual seria o sabor das orelhas. Os aldeões não lhe vendiam as orelhas, porque elas não tornavam a crescer. Tal situação prosseguiu até o Sr. Bachelor, carregado por seu criado musculoso, visitar em segredo a floresta dos canibais e perguntar a eles quantos estariam dispostos a pagar pelas orelhas. Ele ainda conseguira ouvir, raciocinou, e, embora isso fosse deixá-lo um pouco feio, a bela casa de mármore branco que ele conseguira construir com os rendimentos compensaria o problema. Agora, se você é astuto financeiramente, deve estar se perguntando por que o Sr. Bachelor simplesmente não guardou o dinheiro com a venda constante de seus braços e pernas, até que pudesse pagar uma casa de mármore. É porque ele não conseguia economizar dinheiro, pois tornaram um empréstimo muito grande com o banco para comprar a terra, na qual a sua casa de pedra calcária foi construída. E agora devia ao banco um braço e uma perna todo mês, só para pagar os juros dos empréstimos. Por isso, ele precisava vender as orelhas. Os Esplêndidos
Canibais, página 34, parte 3. Os canibais ofereceram uma soma exorbitante pelas orelhas do Sr. Batchelor, que então as cortou fora, feliz por se livrar delas, e substituiu sua casa de pedra calcária pela casa de mármore dos seus sonhos. Era a casa mais bonita do vilarejo, talvez de toda a região de Oddforshire. Embora os moradores de Swampmook falassem pelas costas de Batchelor sobre como ele tinha ficado feio e como era tolice vender as orelhas, que nunca tornariam a crescer. Todos os visitados eram carregados por seus criados pelos cômodos de mármore para cima e para baixo das escadarias, também de mármore, e quando saíam todos estavam verdes de inveja. A essa altura, nenhum dos aldeões tinha pernas, exceto o aldeão Hayworth, que tinha, e poucos tinham braços. Durante algum tempo, todos os tinham insistido em manter um braço, para poderem apontar para coisas e se alimentar, mas aí perceberam que um criado podia erguer uma colher ou um copo até meus lábios, facilmente, e dizer: pegue isso para mim, pegue aquilo para mim. Era apenas um pouco mais trabalhoso do que apontar para algo do outro lado da sala. Então, braços passaram a ser vistos como luxos supérfluos, e os aldeões reduzidos a troncos sem membros viajavam de um lugar para o outro em sacos de seda que os criados levavam nos ombros. As orelhas logo seguiram o caminho dos braços. Os aldeões fingiam nunca ter chamado o Sr. Batchelor de feio. Ele não parece tão mal, comentou o Sr. Batley. Podíamos usar protetores de ouvido, sugeriu Anderson. E assim, as orelhas foram cortadas e vendidas, e as casas de mármore foram construídas. A aldeia ganhou reputação por sua beleza arquitetônica, e o que antes era um lugar ermo, visitado apenas por acidente, se tornou um destino turístico. Foi construído um hotel e mais restaurantes. Os sanduíches de picanha de bode sumiram do cardápio. Os habitantes de Swampmook fingiam nunca ter ouvido falar em sanduíches de picanha de bode. Turistas às vezes paravam perto da modesta casa de madeira e telhado plano do aldeão Hayworth, curiosos com o constante entre aquele lar simples e os palácios que o cercavam. Eles explicavam que preferia a vida simples de um agricultor de lírios do brejo, com todos os 4 membros, e os mostrava a sua área de pântano. A dele era a última faixa do pântano que restara em Swampmook, pois todas as outras tinham sido aterradas para dar espaço para as casas. Os olhos do país estavam voltados para o vilarejo e suas belas casas. Os aldeões adoravam a atenção, mas estavam desesperados para se destacar de algum jeito, pois todas as casas eram praticamente idênticas. Cada um queria ser conhecido como proprietário da mais bonita casa de Swampmook. Mas já estavam usando os braços e as pernas todos os meses, só para pagar os juros dos empréstimos vultuosos que haviam sido feitos e já haviam vendido as orelhas. Eles começaram a abordar os canibais com ideias novas. O senhor me emprestaria dinheiro com meu nariz como garantia? Perguntou a senhora Sally. Não, mas ficaremos felizes em comprar seu nariz, disseram os canibais. E se eu cortar meu nariz, vou ficar parecendo um monstro, protestou ela. A senhora pode usar uma encharpe em volta do rosto, sugeriram eles. A senhora Sally se recusou, deu o seu saco e instruiu o criado a levá-la para casa. Em seguida, o Sr. Batley foi ver os canibais. Os senhores comprariam meu sobrinho? Sussurrou o homem enquanto seu criado empurrava um menino de 8 anos diante dos canibais. Absolutamente não, responderam os canibais, e deram um doce ao menino, aterrorizado, antes de mandá-lo para casa. A senhora Sally voltou alguns dias depois. Está bem, anunciou com um suspiro. Eu vendo meu nariz. Ela substituiu por um falso feito de ouro, e com o dinheiro que ganhou, construiu uma enorme cúpula de ouro no alto de sua casa de mármore. Você já deve estar adivinhando aonde isso deu. Todos na aldeia venderam os narizes e construíram cúpulas de ouro e torres de vários tamanhos. Posteriormente, venderam os olhos, apenas um cada. Usaram o dinheiro para escavar fossos em torno das suas casas, encheram com vinho e peixes exóticos embriagados. Eles diziam:
que a visão binocular era mesmo um luxo, e necessária basicamente para jogar e pegar objetos, o que seus braços não faziam mais. E bastava um olho para apreciar a beleza de suas casas. E os canibais, bem, eles eram civilizados e respeitavam a lei, mas não eram santos. Estavam morando em cabanas na floresta, cozinhavam em fogueiras, enquanto os aldeões viviam em mansões e palácios, servidos por criados. Por isso, os canibais resolveram se mudar para a casa dos aldeões. Suas casas tinham tantos quartos que eles demoraram a se dar conta do que tinha acontecido. Mas quando finalmente descobriram, ficaram com raiva. Nunca permitimos que vocês morassem conosco. Vocês são canibais, são sujos, comem carne humana, protestaram os aldeões. Voltem para a floresta. Se não nos deixarem morar nas casas de vocês, vamos parar de comprar seus membros e voltar para Mick. Aí vocês não vão conseguir pagar seus empréstimos e vão perder tudo. Os aldeões não sabiam o que fazer, não queriam canibais em casa, mas tampouco podiam imaginar voltar à vida que levavam antes. Na verdade, as coisas seriam piores do que antes. Não só estariam sem casa, desfigurados e semicegos, como não teriam mais pântanos onde cultivar, porque haviam aterrado todos. Era impensável. Mesmo cheio de rancor, eles concordaram. Os canibais espalharam por todas as casas da aldeia, exceto a do aldeão Hayworth, pois ninguém queria morar na sua rústica cabana de madeira. Eles ocuparam as suítes principais e os maiores quartos, e fizeram os aldeões se mudarem para os próprios quartos de hóspedes, alguns dos quais não eram nem suítes. O Sr. Bachelor foi forçado a ocupar o galinheiro. O Anderson se mudou para o porão. O cômodo era até muito bom para um porão, mas mesmo assim, os aldeões reclamavam sem parar do novo arranjo. Afinal, eles ainda tinham língua. O cheiro da comida de vocês me causa enjoos, queixou-se do Sr. Nassali para os canibais. Os turistas não pararam de perguntar sobre vocês. É constrangedor, gritou o Sr. Pullman com os canibais, assustando-os quando estavam lendo em silêncio na sala. Se não forem embora, vou denunciar as autoridades que vocês têm raptado crianças para usá-las como recheio de purê, ameaçou certa vez o Sr. Bethlen. Purê não tem recheio, retrucou o canibal, em espanhol culto, chamado Hector. Não me importa, gritou o Sr. Bethlen, ficando bem vermelho. Depois de algumas semanas, Hector decidiu que não aguentava mais. Ele ofereceu ao Sr. Bethlen até o último centavo que lhe restava na terra para que ele vendesse sua língua. O Sr. Bethlen não recusou imediatamente. A oferta mereceu muita reflexão e consideração. Sem a língua, ele não poderia mais reclamar nem fazer ameaças a Hector, mas com o dinheiro poderia construir uma segunda casa em sua propriedade e morar lá, longe de Hector. Não teria mais do que reclamar. E quem mais na aldeia teria não uma, mas 2 casas de mármore com cúpula de ouro. Ora, se o Sr. Bethlen tivesse pedido o conselho do aldeão Hayworth, o seu velho amigo lhe teria aconselhado a não aceitar a oferta do canibal. Se o cheiro da comida deles o incomoda, venha morar comigo, teria oferecido Hayworth. Tenho espaço mais do que suficiente em minha casa, mas o Bethlen havia se afastado do aldeão Hayworth, assim como o restante da aldeia, por isso ele não pediu. E mesmo que tivesse pedido, Bethlen era orgulhoso demais e preferia viver sem língua a morar na casa do pobre Hayworth. Então Bethlen procurou Hector e anunciou: está bem. Hector sacou a sua faca de trinchar que levava sempre banhada. Sim, sim, falou Bethlen e pôs a língua para fora. Hector realizou o ato. Depois encheu a boca de Bethlen de algodão para conter o sangramento. Ele levou a língua para a cozinha, onde fritou no óleo de trufas. Com uma pitada de sal, a comeu. Então pegou todo o dinheiro que prometera e deu para os criados de Bethlen, e os dispensou. Sem membros e sem língua, mas com muita raiva, Bethlen grunhiu e se remexeu pelo chão. Hector o levantou, levou para fora e o amarrou em uma estaca em uma área do jardim à sombra. Dava-lhe água e comida 2 vezes por dia. E como uma árvore frutífera, Bethlen crescia, membros para Hector comer. Hector se sentiu
um pouco mal em relação a isso, mas não muito. Depois de um tempo, ele se casou com uma boa moça, canibal, e juntos criaram uma família de canibais, todas alimentadas pelo homem peculiar do jardim. Esse foi o destino de todos os aldeões, exceto Hayworth, que manteve seus membros, morava em uma casinha simples e cultivava em seu pântano como sempre tinha feito. Ele não se incomodava com seus novos vizinhos que também não o incomodavam, e viveram felizes para sempre.